Esta Santa Eucaristia será aplicada pelas seguintes intenções: por alma de Maria da Conceição Marinho, por alma de João Teixeira do Espírito Santo, por alma de Adelina Maria Ferreira, por alma de José Manuel Nunes, por alma de Marcelino Sousa, por alma de Irene Sousa, por alma de Maria das Mercês Pereira, Pais de Manuel Gonçalves Toledo e suas intenções, por alma de Zilda Freitas, pela saúde de seu marido José Fernandes Rocha e a restante família barbarense, residentes em Tulare, Califórnia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, irmãos. Uma saudação fraterna a todos aqueles que nos acompanham pelo canal das 9. Hoje, aqui neste 19º domingo do Tempo Comum, o Senhor nos reuniu e vamos ouvir a sua palavra, esta palavra de Deus que nos diz que a fé é dom de Deus, por isso a fé deve ser acolhida, a fé deve ser conservada, a fé deve ser testemunhada no dia a dia da nossa vida. Peçamos perdão ao Senhor das nossas faltas, das nossas infidelidades ao amor de Deus e à nossa falta de caridade para com o próximo. Confessemos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, a quem o Espírito Santo nos ensina
a chamar confiadamente Nosso Pai, fazei crescer o espírito filial em nossos corações, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. 19º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Estamos no século I a.C., em Alexandria, no Egito, onde vive uma grande comunidade judaica. A cultura grega está a dominar de tal forma as mentalidades que todas as outras, como a judaica, são menosprezadas e ridicularizadas. O autor do Livro da Sabedoria recorda aos judeus a grandeza da sua história e como Deus sempre os fez vencer os seus inimigos. Exemplo disso foi o que aconteceu na noite do Êxodo. Segunda leitura. Depois de apresentar Jesus como o único sacerdote que pode verdadeiramente colocar o homem em comunhão com Deus, o autor da carta aos Hebreus recorda a atitude fundamental que caracteriza essa relação e que transforma a vida. Escutemos qual. Evangelho. Na semana passada, escutávamos o pedido angustiado de alguém que, do meio da multidão, pedia a Jesus que interviesse para que o irmão lhe entregasse uma parte da herança. A partir do que andava a consumir o coração daquele homem, Jesus confrontou-nos com a nossa atitude perante os bens. Hoje pergunta-nos sobre aquilo que habita o nosso coração e alerta-nos para o que verdadeiramente importa. As leituras serão proclamadas pela Manuela Sousa Cota e pela Ana Alves, o Salmo pelo José Maria Saldanha e a oração dos fiéis pela Manuela Alves Cota. Leitura do Livro da Sabedoria. A noite em que foram mortos os primogênitos do Egito foi dada previamente a conhecer aos nossos antepassados, para que, sabendo com certeza e que juramentos tinham dado crédito, ficassem cheios de coragem. Ela foi esperada pelo vosso povo, como salvação dos justos e perdição dos ímpios. Pois, da mesma forma que castigaste os adversários, nos cobiçaste de glória, chamando-nos para vós. Por isso, os piedosos, filhos dos justos, ofereciam sacrifícios em segredo e, de comum acordo, estabeleceram esta lei divina, que os justos seriam solidários nos bens e nos perigos, e começaram a cantar os hinos dos seus antepassados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Justos, aclamai o Senhor, os corações retos devem louvá-lo. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que Ele escolheu para a sua herança.
para os que esperam na sua bondade, para libertar da morte as suas almas e os alimentar no tempo da fome. Nossa alma espera o Senhor, Ele é o nosso amparo e protetor. Venha sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos, Senhor. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, a fé é a garantia dos bens que se esperam, é a certeza das realidades que não se veem. Ela valeu aos antigos um bom testemunho. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamamento e partiu para uma terra que viria a receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, morou como estrangeiro na terra prometida, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros, como ele, da mesma promessa, porque esperava a cidade de sólidos fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, também Sara recebeu o poder de ser mãe, já depois de passada a idade, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe prometeu. É por isso também que de um só homem, um homem que a morte já espreitava, nasceram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia que há na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem terem obtido a realização das promessas. Mas vendo-os e saudando-os de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aqueles que assim falam mostram claramente que procuram uma pátria. Se pensassem na pátria de onde tinham saído, teriam tempo de voltar para lá. Mas eles aspiravam a uma pátria melhor, que era a pátria celeste. E como Deus lhes tinha preparado uma cidade, não se envergonhavam de se chamar seu Deus. Pela fé, Abraão, submetido à prova, ofereceu o seu filho único, Isaque, que era o depositário das promessas, como lhe tinha sido dito: por Isaque será assegurada a tua descendência. Ele considerava que Deus pode ressuscitar os mortos, por isso, numa espécie de prefiguração, ele recuperou o seu filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tendo os rins cingidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que esperam o seu Senhor voltar do casamento, para lhe abrir logo a porta, quando chegar e bater. Felizes esses servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa, e passando diante deles os servirá. Se vier à meia-noite ou de madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Compreenda isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não o deixaria arrombar a sua casa. Estai vós também preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Palavra da salvação. Queridos irmãos, eu estava a pensar que a missa de hoje ia ser sócios e família, porque a nossa filarmónica está para a Graciosa. Eles que nos estão a ver ou que nos vão ver, não é? Tudo corra bem e que dignifiquem a nossa freguesia, a Serreta, com a sua música e com a sua maneira de estar e com a sua alegria em terras da Graciosa. Portanto, a Filarmónica são para aí quase 50 músicos, depois famílias, sócios, amigos, conhecidos, desconhecidos. Portanto, foi muita gente que foi para a Graciosa. E disse: se calhar hoje vai ser o resto de Israel. Mas mesmo assim, a igreja está mais ou menos contemplada, não é? Bem bom. Se na semana passada Jesus nos dizia que nos devemos tornar ricos aos olhos de Deus, hoje Jesus diz-nos que devemos estar vigilantes, com os rins cingidos, ou seja, com os cintos apertados e as lâmpadas acesas, atentos e não distraídos, porque todos temos o nosso dia e a nossa hora. Muito se diz da Igreja Católica que amedronta e ameaça com o fogo do inferno, que traz os seus seguidores aprisionados a leis e morais que não lhes dão felicidade, o que não é verdade. Jesus nunca quis ameaçar nem meter medo. O que Jesus quis, isso sim, foi que a nossa vida valesse a pena e que não vivêssemos num disfarce permanente, atentos àquilo que é efêmero e distraídos em relação ao essencial. Foi isso que nos veio ensinar Jesus. Por isso, para quem leva a vida a sério, centrada em Deus, a morte não mete medo. A morte é a porta necessária para o eterno encontro com aquele que nos criou e nos ama. Para isso serve-nos a fé. A fé dá-nos uma outra perspectiva sobre as realidades mais naturais ou sobre as realidades complexas da nossa vida. A fé é a chave que dá sentido à nossa existência. A segunda leitura fala-nos de Abraão, nosso pai na fé, porque nele vemos os movimentos da fé que se repetem em cada crente. Antes de mais, uma fé que se acolhe,
A fé, como eu disse no princípio da missa, a fé é dom de Deus. Deus dá-nos a fé. Ou acolhemos ou não acolhemos. Aprendemos que a fé é, juntamente com a esperança e a caridade, uma das virtudes teologais. Ou seja, virtudes que vêm de Deus. A fé vem de Deus, a esperança vem de Deus, a caridade vem de Deus. Deus revela-se a cada um de nós como se revelou a Abraão e aos nossos antepassados. Acolher a fé não é um movimento do passado. Não se trata do que foi feito. Fui batizado, já fiz as comunhões todas. Às vezes há pessoas com esta mentalidade. Não é? Está tudo feito. Prontos. Não preciso ir mais lá. Portanto, não se trata do que foi feito, mas do que isso significa na minha existência. A semente da fé que os nossos pais, avós e outros transmissores depositaram na nossa vida, a sua fé, a fé da Igreja. Como é que esta fé germinou? E não basta acolher a fé, não basta ficar neste movimento do passado. A fé também se conserva. Também tem de se conservar. Como já foi dito, não é coisa do passado, mas é algo transversal na nossa vida. A fé, como é que se conserva? A fé alimenta-se como uma fogueira em que se tem de colocar lenha constantemente para que não se venha a apagar. Portanto, a fé tem que ser alimentada. Conserva-se a fé pela oração e pela participação dos sacramentos, dos quais a Eucaristia é o sacramento por excelência. São João Crisóstomo, no século IV, dizia: a oração é a luz da alma, verdadeiro conhecimento de Deus. A oração é a luz da alma, verdadeiro conhecimento de Deus. Pela oração nós conhecemos Deus, conhecemos a Sua palavra, conhecemos a Sua vontade. Os sacramentos, sinais da presença de Deus na nossa vida e, sobretudo, o da Eucaristia, são ligações a Deus e força de Deus em nós. Portanto, a fé conserva-se, a fé acolhe-se e depois conserva-se pela oração. Já vimos que a oração é a luz de Deus, é a luz divina que nos faz conhecer Deus. E conserva-se também pelos sacramentos, que são a força de Deus em nós. Finalmente, a obrigação que tem o cristão de dar testemunho da sua fé. Não basta acolher a fé, não basta conservar a fé. O cristão tem de testemunhar essa fé. Uma fé que se pratica e cuja prática não se resume a este espaço, estas 4 paredes da Igreja. A fé tem que ser testemunhada, sobretudo, lá fora, no concreto da nossa existência. Eu lembro do meu pai. O meu pai, para mim, foi uma grande... Meu pai e minha mãe, mas o meu pai foi uma grande referência para mim na questão da fé. O meu pai era polícia. Como é que ele testemunhava a fé? Ele sempre que estava num grupo, ele tinha que acabar a conversa com Deus. Até os colegas já estavam à espera quando é que ele ia falar. No lugar onde ele trabalhava, quando era telefonista, lá na polícia, ele tinha lá uma imagem de Nossa Senhora, que ele, quando punha sempre lá almanaques missionários. Enfim, era assim que ele ia testemunhando a fé, sempre. Não precisa fazer coisas extraordinárias, fazer, não coisas extraordinárias, mas fazer extraordinariamente bem as pequeninas coisas. É assim. E todos nós somos chamados a testemunhar esta fé no nosso existir. Às vezes parece que temos vergonha de falar de Deus. Temos vergonha de nos assumirmos como cristãos. Às vezes é mais fácil juntar-nos aos outros, não é? É como aquela coisa que diz: não os podes vencer, junta-te a eles. Muitas vezes é assim. Enfim. Demos graças a Deus pelo dom da fé. Demos graças a Deus pela fé dos nossos antepassados, que nos foi transmitida, muitas vezes na simplicidade das palavras e dos gestos,
mas de grande profundidade e conhecimento de Deus. E peçamos ao Senhor que nos deixemos iluminar pela fé nos combates da vida. Que a fé nos acompanhe pela vida fora. Que esta Eucaristia nos acompanhe pela vida fora. A verdadeira Eucaristia é a vida que nos espera lá fora. Aqui vimos buscar a força, a palavra de Deus, a luz divina, para podermos ser um farol neste mar da nossa existência. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e para nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria que se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos em nome de toda a humanidade ao Senhor nosso Deus e nosso Pai, dizendo com toda a confiança: ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pela Santa Igreja Católica, pequeno rebanho de Cristo, para que o Senhor a proteja em toda a terra e a mantenha pobre, vigilante e servidora. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos homens que governam as nações, para que estejam ao serviço dos mais pobres, a quem falta o pão de cada dia. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos judeus, muçulmanos e cristãos, para que a fé que professam no Deus único os ensine a ser bons e a perdoar. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que trabalham no campo e dele vivem, para que o Senhor lhes dê tempos favoráveis, colheitas abundantes e o dom da paz. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que Deus nos converta à sua palavra e nos perdoe todos os pecados. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Senhor nosso Deus, que nos mandais esperar a vossa vinda, ocupados em ser bons administradores, não permitais que os nossos corações se afastem da riqueza verdadeira que sois vós. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmos concedeste à vossa Igreja e transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, José Manuel Nunes, Marcelino Sousa, Irene Sousa, Maria das Mercês Pereira e pais de Manuel Gonçalves Toledo, Zilda Freitas, Adelina Maria Ferreira, Maria da Conceição Marinho e João Teixeira do Espírito Santo, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus. Neste santuário, sob a invocação de Senhora dos Milagres, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra, mártir, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Vamos rezar a oração dos filhos de Deus. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê a sua força para que possamos pôr em prática a fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor. Dai ao mundo a paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós vivais e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seja nosso Deus.
Graças e louvores têm a todo momento. Graças e louvores têm a todo momento. Graças e louvores têm a todo momento. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a comunhão dos vossos sacramentos nos salve, nos confirme na luz da vossa verdade. Por Cristo, nosso Senhor. Alguém faz anos hoje? Alguém fez anos durante a semana? Não. Muito bem. Hoje também temos aqui, na segunda leitura, temos aqui a Ana Alves, que proclamou hoje a primeira leitura. Ela já não trabalha na Acroarte, trabalha noutra empresa agora, mas ela trabalhou muito tempo aqui na parte da consolidação das madeiras, que já está pronta, do retábulo, e também trabalhou na parte da policromia, no levantamento de repintes, que também já está praticamente pronto, e agora vai-se entrar numa fase final, que é a fase da reintegração policrómica, ou seja, aquilo que se chama as pinturas. Mas ela está a trabalhar noutra empresa e essa empresa ela está a trabalhar, teve uns trabalhos aqui no museu, penso eu, mas ela vem sempre aqui acima, é sempre aqui à nossa igreja, não é? Ela ficou a gostar muito aqui da Ilha Terceira e aqui desta freguesia, a Serreta, não é? Muito bem. Já sabes dizer a palavra Serreta, não é? Ela disse-me Serreta. Serreta, ok. Muito bem. Tudo corra bem nos teus projetos e na tua vida, não é? E serás sempre bem acolhida aqui, nesta comunidade da Serreta, que sabe acolher, e uma comunidade pequenina, mas unida, não é? Familiar. Terás sempre aqui o teu segundo núcleo familiar, esta comunidade cristã da Serreta. Bom, tudo bom. E pronto, eu já falei aqui no retábulo, parece que está tudo parado, eles estão de férias agora,
mas quando entrarem, vão entrar na fase final. E as coisas vão avançar. Há aqueles momentos que parece que está tudo parado, mas depois avança. Há momentos em que o trabalho é mais um trabalho de bastidores, não se vê muito, mas depois a coisa vai avançando. Agora para a festa não estará assim a cortina da mesma forma. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ainda antes de irmos embora, avisar aqui que a Comissão das Festas de Nossa Senhora dos Milagres 2025 pede para anunciar que no próximo domingo, dia 17 de agosto, será feito o segundo peditório. Portanto, este segundo peditório não é para ir aos mesmos outra vez, é para, segundo disseram, é para pessoas que não estavam em casa ou para outras pessoas que chegaram agora há pouco tempo. Assim como o peditório para o bazar a reverter para a realização das festas. Desde já agradecemos a colaboração de todos os serratenses. No dia 24 de agosto, no outro domingo à frente, a Comissão da Igreja irá fazer o peditório para o fogo do domingo da festa da procissão. Portanto, tem que ficar assim clarinho, não é? Ou vamos sobre, mas isso é para o sábado? Não é para o sábado, isso é para o domingo da festa da procissão. Portanto, este ano, não vamos, decisão da Comissão da Igreja, não vamos nomear ninguém, é a própria Comissão que irá fazer este peditório para o fogo da festa do domingo da procissão, no dia 24 de agosto. Então, irmãos, um santo domingo para todos, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. E esquece-me sempre, enfim, é o verão. Lembrar só, antes de irmos mesmo embora, lembrar que amanhã, segunda-feira, a missa do 7º dia do nosso irmão Francisco da Costa Rodrigues Rocha é às 20 horas. Portanto, às 8 horas da noite. E lembrar já agora que na quinta-feira temos missa vespertina da Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, missa às 19 e no dia 15, missa às 11 aqui também, horário do domingo. Agora sim, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.